Aquele com legenda. Deixa eu aproveitar, gente. Junho. Deixa eu aproveitar e comentar Gente, eu adoro ficar com a legenda aqui embaixo. Oi? Professor, eu posso te fazer uma pergunta? Nath, deixa o professor falar. Que foi? Fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Pode. Então, a professora do meu irmão que trabalha aqui em casa, ela disse que não é normal, tipo, não que não seja normal, tipo, normalmente tem aula de filosofia só no ensino médio. Por que o ângulo tem? Eu tenho uma coisa que eu sei, mas não sei o resto. Então, não, é normal sim. Quer dizer, normal, não normal, né? Talvez o termo certo aí seja habitual, né? É isso. Só esqueci a palavra. Não, é muito habitual mesmo. Mas, assim, é facultativo às escolas. O que acontece é que no ensino médio é uma disciplina obrigatória, tem que existir. Né? E no Fundamental 2, ela é opcional. Mas isso é uma tradição principalmente europeia. Né? Na Europa, eles começam a filosofia muito cedo. Inclusive, tem programas de filosofia até mesmo para Fundamental 1. Né? Aí é um pouco mais lúdico, tal, né, você trabalha um pouco mais com histórias. Acho que eu não tenho nenhum material aqui de filosofia para criança. Mas em lugares como França, Alemanha, a filosofia é desde lá dos pequenininhos. Aí aqui no Brasil, algumas escolas têm no Fundamental 2, não são poucas, muitas têm mesmo. E algumas também têm no Fundamental 1. Né? Algumas têm já no Fundamental 1, mas assim, a legislação obriga que pelo menos no ensino médio haja. Né? Então, acho que para não ficar sem, que é uma coisa importante. Então, mas não era, sabia? Durante uns 20 anos tiraram a filosofia, teve uma época que tiraram a filosofia, a sociologia e a psicologia do currículo. Nossa! Isso só voltou, filosofia e sociologia voltaram em 2006 e psicologia até hoje não voltou, que eu acho bem importante também. Eu acho muito importante. É bem importante ter aula de psicologia. Aliás, eu queria comentar essa discussão que a Letícia trouxe. Você estava falando com o Armando, né? Então, sim. É interessante porque essa conversa de vocês, ela tem algumas possibilidades, assim, né? Uma delas, que está dentro de uma das teorias da psicologia, diz o seguinte, que o nosso cérebro, ele é preparado para... o grande objetivo do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência. Então, toda vez que ele encontra um problema, ele procura registrar aquela circunstância para aprender com aquele problema, por assim dizer. Para quando acontecer de novo, ele conseguir evitar. Mas acontece que tem algumas situações que são muito dolorosas, que podem gerar um sofrimento muito grande. Então, o que o cérebro faz? Ele registra a forma daquele acontecimento, né? Mas ele apaga o conteúdo. Então, é como se a pessoa não lembrasse daquela situação. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que, sei lá, ela... Professor, só te interrompendo aqui rapidinho. Quando eu era menor, eu pisei num prego. E eu lembro até hoje da cena de eu andando na madeira, mas eu não lembro o que aconteceu depois que eu pisei no prego. E isso já aconteceu com várias coisas. Por exemplo, quando eu bati minha cabeça, isso também aconteceu. Sim. Então, é um pouco dessa maneira mesmo. O cérebro, ele apaga alguns momentos que foram muito dolorosos, mas ele registra, de certa circunstância. Né? E aí, quando a situação acontece novamente, de maneira parecida, é como se fosse uma vacina, entendeu? Professor... A pessoa já se antecipa e aí, por meio do medo, do receio, ela evita aquilo. Né? Professor... Oi. Eu lembro que quando eu caí do cavalo, né, foi quando eu desloquei minha clavícula, eu lembro que eu tava andando de cavalo, tava conversando com minha professora, aí o cavalo empinou, eu caí de costas.
Aí eu senti, né? Porque, tipo, a terra era muito dura. Tipo, sabe Aham, aquela terra muito dura? Então eu sim. senti nas costas, tipo, as pedras batendo nas minhas costas, assim, que eu caindo pra trás, assim, ó, pá! Aí eu lembro que minha professora veio assim na minha frente com a minha visão toda borrada. Gabriel, você tá bem? Gabriel, você tá bem? Aí eu só lembro dessa parte, depois não lembro mais. E minha mãe É, fala que depois daquela parte, me levaram correndo pro carro. Aí né, eu ficou gritando, não deixa o menino desmaiar. Aí eu, não deixa o moleque dormir em paz. Aí elas brigando assim, aí, né, até aí tudo bem. Aí teve um dia que eu voltei a andar de cavalo, né, faz um tempo, teve um dia que tava chovendo, aí o cavalo meio que escorregou, né, eu ia quase cair, mas não sei o que, não sei, mas parece que, sei lá, eu já tava meio prevenido pra isso e eu consegui me segurar, porque senão eu teria caído de novo, por causa que o chão tava escorregadio. é quase que uma espécie de vacina mesmo, né? Cristiano, Oi? eu lembro também que foi, acho que foi ano passado, caraca, é que meu time chegou na final de uma Copa, tipo uma Copa lá, a Copa Semel, não sei se tu conhece, é lá do Tabuão. Aí, uma semana antes do jogo, eu e meu amigo, no treino, era a corrida para ver quem chegava na bola primeiro, certo? Meu amigo tinha uns 40 quilos a mais que eu. Aí eu cheguei na bola antes, ele tropeçou em mim e caiu em cima do meu braço. 40 quilos? Nossa, Não, ele chamando de pesava gordo. uns 50, 60 quilos. Nossa. E Aí você ele tem. caiu em cima do meu braço. Você E tem o 10? pior é que, tipo, no jogo da Semel eu joguei com o braço praticamente quebrado. Uau! Eu ganhei. E a gente ganhou. Professor, posso falar? Pode, então vamos deixar. Quem que vai falar agora? Eu. Eu quem? Que eu não tô na tela aqui. Eric, oi. Eu. Tá, então tá bom. O Eric e depois a gente entra na teoria, tá, gente? Eu coloquei o sumário aí no chat. Fala lá, Eric, vamos lá. Ok. Sabe, fugindo um pouco do assunto, porque eu tava querendo falar desde o começo da aula. Então, seguinte, quando você sonha e você sabe que você tá sonhando, é por causa do quê? De um trauma ou é realmente por causa de que você conseguiu sonhar? Me dá um exemplo. Imagina que você tá sonhando, mas você descobre que você realmente está sonhando. Você tá em um sonho que você tá na França, mas você sabe que você tá sonhando. Enquanto você tá sonhando, você tem consciência de que é um sonho? É. Tá, e aí a sua pergunta foi isso por conta de um trauma? Eu não entendi isso. Se aconteceu isso por causa de... Não precisa ser um trauma ruim, mas, por exemplo, você foi pra França, uma lembrança. Aí você realmente sabe, porque tá muito fantástico pra você. Você realmente sabe que você tá em um sonho. Você pode controlar tudo que você já sabe que é. Veja, os sonhos, eles têm assim, o sono, na verdade, ele tem faixas, né? Em que você, não é uma coisa assim, estou acordado e estou dormindo, tá? Não tem dois estados. Do estado de vigília que nós falamos, né? Que é quando você está acordado, até o estado de sono profundo, existem etapas, assim, é como se fosse uma escada. E aí existem alguns desses estados em que você está um pouco acordado e um pouco dormindo. E os sonhos já acontecem nesses estados intermediários, entendeu? Então, muitas vezes é possível, e esses momentos são bem interessantes, é possível você estar sonhando, mas ainda estar um tanto acordado a ponto de conseguir perceber que está sonhando, entendeu? Sim. Por exemplo, quando nós acordamos, é uma coisa interessante, né? Tem algumas terapias da psicanálise, de algumas terapias psicológicas, que elas usam muito os registros dos sonhos para conseguir interpretar alguns problemas emocionais e tudo. Então, o terapeuta pede para a pessoa anotar o sonho, mas quase todo mundo e em quase todas as circunstâncias, os sonhos a gente esquece em, sei lá, em menos de um minuto depois que a gente acorda, né? Então, os terapeutas pedem para que as pessoas fiquem com um caderno na cabeceira da cama e já anotem imediatamente, sabe? Acordou daquele sonho, já anote, ele já vai esquecer.
Por quê? Porque quando a gente está acordando, até mesmo quando a gente está indo lavar o rosto, não sei o quê, a gente não está completamente acordado ainda, entendeu? Então, são essas zonas intermediárias, né? A gente só vai acordar de verdade depois de algum momento. E aí o sonho tende a desaparecer. Então, eu acho que é um pouco mais por aí esse caso, sabe? Professor, então, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar, Letícia. Professor. Ô, professor, o Eric não terminou de falar. Ah, não, desculpa. Não, é porque são 3 coisas que eu queria falar. O Tá. Eric fala mais que a boca. Porque vocês não me deixam falar desde o começo da aula, ué. Aí é o seguinte, aí eu tenho mais 2 coisas. Seguinte, tem uma teoria que quando você morre no sonho, você acorda. Ou seja, enquanto o seu raciocínio lógico não perceber que você está em um sonho, você não vai acordar até você chegar a sua hora no sonho, entendeu? Uhum. E a outra coisa é que o horário do sonho corre mais rápido que o seu horário normal. Ou seja, para o sonho pode demorar 10 anos, mas para a sua vida real pode demorar 10 minutos. Sim, é verdade também. Legal. Essa coisa eu já ouvi também isso, né? De quando você está morrendo no sonho, você acorda. Isso tem uma explicação relativamente simples, né? Porque... Mas não é verdade, não, porque eu já morri no meu sonho, eu morro no meu sonho toda vez e eu acordo só depois que eu revivo e mato alguém. Isso é verdade. E esse alguém, às vezes, é o Pedro que eu mato e às vezes é o Giovanni. Professor, é tipo assim, tem dias que eu treino. Peraí, vamos passar primeiro para a Letícia, depois para a Júlia, depois para você, tá? Eu tenho algumas coisas para falar em relação a sonho. Uma delas é que eu acho que isso já aconteceu com todo mundo. Que assim, você sonha que você vai conhecer uma pessoa ou que alguma coisa vai acontecer e ela acontece. Só que daí no seu sonho você faz essa coisa de um jeito e esse jeito dá ruim. E daí no seu sonho dá maior problema. E daí, eu não sei se isso já aconteceu com todo mundo, né? E daí quando você vai fazer isso na vida real, você faz de um outro jeito e daí isso dá certo. Por quê que isso às vezes acontece? Teve um dia que eu sonhei... Dá um exemplo. Teve um dia que eu sonhei, assim, que o fundo da minha casa estava pegando fogo. E quando eu sonhei isso, os meus cachorros, eu sonhei que eles estavam presos no canil. E eu não fui lá soltar eles porque eu fiquei com medo no meu sonho e eles acabaram morrendo no meu sonho. E daí, no dia seguinte, a minha casa pegou fogo ali no fundo e meus cachorros estavam no canil. E daí, a minha prima estava aqui, ela ficou com medo e ela não foi soltar eles. Aí eu fui correndo por causa daquilo que tinha acontecido no meu sonho e meus cachorros também. Por que será que isso aconteceu? Puxa. Porque sonho ninguém sabe o que acontece. O sonho é um bagulho chato, porque você nunca sabe se vai acontecer na vida real ou não. Tem uma... O seu demônio interior invadiu a sua cabeça e colocou muita coisa pra você imaginar. Professor, pra você ter ideia, eu já sonhei que um Minion gigante de olhos vermelhos estava correndo atrás de mim e eu era uma super heroína que ia salvar todo mundo. Esse é meu sonho, não é um Minion. Tem umas teorias bem... Deixa eu responder primeiro essas questões da Letícia, gente, pra gente não passar batido. Então, tem teorias muito malucas, assim, né? Tem algumas filosofias, por exemplo, tem um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, vou colocar o nome dele aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra gente se organizar aqui. Deixa eu... Friedrich Nietzsche. Só pra gente se organizar aqui, como vocês estão com várias questões, eu acho bem interessante que a gente as discuta. Mas a gente tem só um segundo, por favor. Mas nós temos algumas obrigações em relação ao sumário, etc. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no sumário, eu vou cancelar esse sumário de hoje, eu vou passá-lo para a semana que vem, tá? Sobre Aristóteles.
E o sumário de hoje eu vou colocar discussão livre a partir de temas trazidos pelos alunos. Pode ser? Não, Cristiano, Rafa. por que você não foi sobre os sonhos lá? Que a gente tá falando mais focado no sonho. Pode ser. Não, e esse é um tema bem importante da minha teoria, eu coloquei o sonho. Isso é um tema bem importante. Ó, isso aqui é um tema bem importante da teoria da filosofia grega. Ó. Tá vendo esse livro aqui? Eu não tô me vendo aqui. Vocês estão conseguindo ler? Sim. Ó. Professor, você tá no Zoom. Oi? Você tá no Zoom. Como Zoom? Zoom. Você não sabe colocar o Zoom? Eu só tô falando pro professor. Calma. Ó, esse é um livro que se chama Hipnos, sobre Platão, né? Hipnos é o deus grego do sono. É ele que vem e nos leva para o estado de sono, né? Hipnos, por isso do nome hipnose, né? Então é uma divindade também da mitologia grega. Bom, mas então eu vou fazer isso, tá? Você postou aquele negócio da teoria lá no Classroom? Gente, deixa a Alvi falar, senão ela vai ter um treco, coitada. Eu sei, mas eu acho melhor você trocar o tema, né, daquele negócio. Sim, eu vou trocar. Ah, tá. Sim, eu vou trocar aqui, mas antes deixa eu responder a questão da Letícia, senão a gente passa batido. Mas eu já vou fazer assim, gente. Eu vou postar agora a mesma aula que seria hoje, eu estou postando para a semana que vem, tá bom? Que vai ser dia 11, né? E a aula de hoje eu vou mudar o sumário. Então, só um segundinho aqui para eu... Ô, professor, eu tive uma ideia de lição de casa, e não é chata. Não é que as suas sejam, mas não é chata. Eric, lição de casa a gente não tá falando, beleza? Temos prova o resto da semana. Estamos escutando. Eu sei, mas é fácil de fazer. De prova, Eric. Fica Mas é mais trabalho. Eric, fica quietinho, Eric, fica É quietinho. fácil, mas é mais trabalho e é menos tempo. Coitado do Eric, falou a palavra lição de casa, todo mundo atacou ele. Eric, fala pra mim. Você quer falar, mas tem uma hora que não é pra você falar. Então você fica quietinho, tá tudo Não, mas certo. só fala, eu quero saber qual é. Hashtag, por exemplo, você anotar, você acordar, deixa eu explicar. Gente, deixa eu explicar. Temos prova o resto da semana. Eric, tem mais gente querendo falar. Saber, gente. Fala, Deixa eu Eric. explicar. Seguinte, Fala, gente. O professor pode passar isso na semana que vem, depois da semana que vem. Vai, seguinte, você acordar e só anotar um pouquinho do seu sonho, só isso, uma vez. Pronto. Acabou. É uma sugestão interessante. E se você não sonhar naquela noite? Aí, na próxima noite. Na próxima, se não sonhar. E se você não sonhar o mês Tem inteiro? uma semana sem sonhar, velho. Não dá pra fazer. Gente, é uma ideia interessante, eu vou pensar um pouquinho nisso, mas não vamos perder tempo de aula com desvios, né, discussões e tal. Olha só, o Nietzsche, né, que é um filósofo alemão, tem várias teorias possíveis, né, mas o Nietzsche ele tem uma ideia de que tudo que acontece no mundo está relacionado a alguma coisa, né? De que maneira? As coisas, elas têm uma interação de maneira que uma está causando a outra, por assim dizer, né? Então, assim, o Big Bang causou isso, aí essa outra coisa causou aquilo e assim por diante, né? Então, todas as coisas estão ligadas, por assim dizer, numa série de determinações. Isso significa dizer... Gente, todo mundo travou. Ô, Melissa, você tá sem câmera? Oi? É que a professora, ela tá usando o celular. Tá bom. Mas eu celular agora. E eu vou entrar na câmera no meu celular. E é meio Sim, difícil. Sabrina. Tô te escutando. É muito difícil e fica travando demais. Tá bom. Bom, então vamos lá, gente. Então para esse filósofo, nada do que acontece é aleatório. Tudo que acontece é absolutamente necessário, né? E mais ainda, não somente tudo que acontece é absolutamente necessário, como também as coisas elas vão acontecendo numa espécie de ciclo.
Então, o universo ele tende a começar a se desenvolver e depois a acabar. E quando ele acaba exatamente nas mesmas condições em que ele começou. Então, o que acontece? Já que tudo é necessário e tudo está relacionado, quando ele acaba, ele começa de novo, do mesmo jeito. E assim infinitas vezes, né? Essa teoria ele chama de eterno retorno do mesmo, né? O que quer dizer isso? Que infinitas vezes nós passamos pelas mesmas situações. Então nós já nascemos infinitas vezes, nós somos filhos dos nossos pais infinitas vezes, nós tivemos essa aula infinitas vezes, e nós teremos essa aula infinitas vezes, enfim, tudo que já aconteceu conosco vai acontecendo dentro de uma ideia de ciclo. Nesse sentido, Letícia, o que seria o sonho, né? A partir dessa filosofia específica. O sonho seria uma oportunidade em que nós conseguiríamos acessar, mesmo que brevemente, essas experiências que já aconteceram infinitas vezes. E evitar que algumas coisas ruins aconteçam, por exemplo. Não dá para evitar. Não dá para evitar porque tudo é necessário. Você não pode mudar. Não evitar, mas tentar fazer de outra forma. Não dá para fazer de outra forma. Tudo acontece como sempre aconteceu. Na filosofia desse filósofo, tá? Que é bem particular. A maioria dos filósofos vão em outra direção. Mas ele entende dessa maneira. Mas é interessante que quando ele vai falar dos sonhos, esse caso, por exemplo, seria uma espécie de premonição. Entendeu? Então, no sonho, você conseguiria ver o que poderia acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, alguma coisa assim, né? Mas a explicação do Nietzsche não é que você antecipou o futuro, é porque, como essa situação fica se repetindo infinitas vezes, você já viveu isso. Entendeu? Então, quando está se aproximando dessa situação, é como se a gente lembrasse um pouco, né? Entendeu? Professor. Bom, só um segundinho, Nath. A Letícia queria falar, a Júlia queria falar, a Júlia Feltrin, depois o Guilherme Torres, depois a Nath. Professor, eu queria falar faz tempo, se você não era a Júlia Castro, era eu, professor. Ah, então pode falar, Júlia. Eu não queria falar. Não, então é a Júlia. Era a Júlia Alves que queria falar. Tá bom. Pode falar, Júlia. A Letícia não ia falar primeiro? Ela respondeu. Não, ela acabou de falar. Já, terminei. Tá, eu vou falar duas coisas. Primeiro sobre sonho. O primeiro foi que eu sonho como se você pensasse que sua vida inteira foi uma mentira, por exemplo. Teve uma vez que eu acordei de manhã, e que foi, eu tinha 5 anos. Eu acordei, eu pensava que eu ainda tinha 1 ano. Eu acordei de manhã, eu já tinha 5. É como se eu não tivesse tido vida antes de quando eu tinha 1 ano. Uhum. Pra frente. Aí eu acordasse de manhã e como se eu tivesse perdido 5 anos da minha vida. Eu não sabia onde eu estava. E outra coisa é que eu sonhei que aqui no condomínio a gente acha que o condomínio é assombrado. Porque a gente já viu muita coisa aqui. Teve uma vez que eu sonhei que tinha um homem que estava num bosque que tem aqui no condomínio. Um bosque? Ele apontava pro chão. É um bosque. Aí ele falava assim pra mim, que ele apontava pro chão e falava, isso daqui foi um cemitério. Aí a gente vai pra lá e a gente vê busto no bosque. Ele falava o quê? Ele falava assim pra mim, e tinha mais gente também do meu lado, só não vi quem era. Ele apontava pro chão, falava, isso daqui foi um cemitério. Uau! Então, o que a gente não consegue explicar, e aí precisa de um pouco de criatividade, justamente se essas coisas são frutos unicamente da imaginação ou se existe algum tipo de acesso Ai, professor, credo! a outras formas de realidade, né? Como o futuro, não sei o quê. Oi. Professor, um menino daqui, que é meu amigo, ele falou que alguns dias depois de eu entrar no condomínio, de eu ter sonhado com isso, ele veio pra mim e contou assim, teve um homem que chegou pra mim uma vez quando eu tava no bosque,
eu tava com uma gente também, e ele falou que ele apontou pro chão e falou que era um cemitério. Eu falei, meu Deus do céu, não é verdade. Aí ele falou que tinha um homem que trabalhava aqui, acho que ele foi expulso por causa dele ter tentado alguma coisa desse tipo. Aí eu achei estranho, por que ele foi expulso depois de ter tentado isso? Aí falaram assim, que foi um quintal e foi um cemitério antes. Aí a gente tem uma teoria que aqui começou a ser um cemitério, depois veio um monte de construção tudo. Quando eu cheguei aqui no condomínio, tinha uma construção, que tinha uma construção bem antiga, porque era uma igreja embaixo e em cima do cemitério. Legal. Bom, quem que ia falar agora era o Gabriel? Sim. Professor, eu queria falar um tempo já. Quem? Depois é você, Melissa. Ô, professor, teve um dia que eu tava vendo um filme que, assim, nossa, eu acho que é uma coisa muito viajada, mas pelo menos pra mim faz muito sentido. Eu não vou falar inteiro, senão vocês não vão entender. Um dia eu tava vendo um filme, aí aquele filme, ele me fez pensar sobre muitas coisas, né? Aí eu percebi, né, que aquele filme tinha, tipo assim, tinha muitas coisas parecidas com, tipo, a minha vida. Aí eu pensei, mano, será que, tipo, um pouquinho dessa história desse filme pode ter a ver? Porque, não sei, eu comecei a ver o filme, aí depois eu sonhei, tipo, que eu tava naquele filme. Eu fiquei, tipo, Porque eu acho que, tipo assim, às vezes, quando você sonha... não tá fazendo sentido, eu sei, ó, deixa eu explicar. Quando você acaba vendo alguma coisa, tipo, sei lá, um filme. Esse filme, você pode acabar, sei lá, despertando alguma coisa em você que faça você pensar em algumas coisas, tipo, não só em algumas, tipo, em muitas coisas que você já fez, que você pode considerar errado. O que pra mim é muito estranho. Nossa, é muito bugado. Porque depois daquele filme... não sei explicar. Depois daquele filme, eu comecei a pensar em muitas coisas que, tipo assim, não faziam sentido antes, agora faziam. Porque mesmo aquele filme... não sei explicar. Deixa, não sei explicar. Eu vou pensar e depois eu tento explicar, porque é muito confuso, mas... Ok. Letícia, Melissa? Professor, há um tempo atrás, né, quando eu era pequena, um menino Você ele ainda é foi lá e me pequena, empurrou Melissa. de um lugar alto. Oi? Você ainda é pequena. Não sou, não. Ela tem 1,64 de altura, desde quando isso é pequeno? Sou não. É verdade. Vai, vamos lá, desculpa. Professor, quando eu era pequena, tô falando de idade, nem vem. Um menino, ele foi lá e me empurrou. Mas, tipo, essa questão eu acho que já é questão da medicina. Que quando eu caí, eu bati o queixo. Mas na hora que eu perdi a consciência, uns 3 segundos antes de eu cair. Uau! E nem o Ailton Não, Senna. talvez alguma coisa parecida, né? Legal. Gente, é o seguinte, só pra gente não se atrasar aqui, eu vou... Então, vamos ficar assim. Eu vou pedir só para vocês marcar a aula de hoje como concluída, tá bom? Tá bom. E eu vou fazer uma observação que não precisa entregar, então, as anotações de hoje, porque foi uma discussão livre. E eu já repostei, vocês devem ter visto aí, eu já repostei o mesmo plano de aula para a semana que vem. O vídeo já chegou. Tá bom? E aí eu vou passar a palavra para a Letícia, para a Sabrina, e depois a Sabrina... Depois a Sabrina Eu tinha feito uma pergunta no chat. Mas eu queria falar, professor. Eu falo no final da aula. Eu vou ficar aí. Já está no final da aula, gente. Professor, só explicando aquela questão lá que a Melissa falou, alguns europeus fizeram uma pesquisa que foi assim, eles imaginaram que como o cérebro da pessoa comanda todo o corpo dela, e a maioria das coisas que a gente faz tem medo, algumas doenças são psicológicas. Então o que eles fizeram? Eles pegaram alguns criminosos e colocaram uma banheira só com água. E falaram para os criminosos que dentro da banheira tinha um líquido que abria os poros das pessoas e tirava o sangue da pessoa e a pessoa morria.
E daí, quando eles mergulharam esses criminosos só na água, eles liberaram um corante vermelho, para parecer que a pessoa realmente estava perdendo sangue. Só que quase todas as pessoas que passavam por essa experiência acabavam morrendo de ataque cardíaco porque ela achava que realmente estava morrendo. E daí eles fizeram uma outra pesquisa que quando uma pessoa, por exemplo, cai de um lugar alto, sem paraquedas, sem nada, ela morre antes de chegar no chão, porque o cérebro dela automaticamente, como sabe que ela vai morrer, mata ela. Desliga para o coração e pronto. Uma coisa bem estranha, assim. É interessante. Legal. Eu sei que é profundo isso, mas... Gente, eu preciso... Desculpa, Eric. Eu preciso encerrar e a Sabrina está levantando a atenção. Então, eu vou só passar... Eu peço, por favor, que você anote, a gente pode retomar na outra aula e até a gente saindo. Sabrina, fala e a gente vai embora. Ok. Então, tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, obrigado, gente. Que assim, a gente às vezes, por exemplo, comigo acontece muito de eu sonhar alguma coisa e mesmo depois de acordada eu continuar, fazer meio que uma continuação do meu sonho. Tipo, automaticamente, não sei por quê. Tem alguma explicação pra isso? Quando acordada? Tipo, eu acordo e eu continuo sonhando. Tipo, eu tô ali vendo tudo normal, mas na minha cabeça eu continuo sonhando, sabe? Eu acho que é um pouco aquela resposta que eu dei no começo da aula, né, das transições, sabe, que entre a vigília e o sono existem estados intermediários, né, então muito provavelmente você é uma pessoa que vai acordando aos pouquinhos, na verdade, né. Então tá bom. Gente, obrigado, tá? Um abraço, até semana que vem. Tchau! Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau! A Nath também tinha uma pergunta. Gente, eu vou ter que deixar para semana que vem, porque senão a gente não consegue ir para a próxima aula, tá bom? Professor, eu posso fazer minha pergunta lá no Classroom, no mural? Pode, ótimo, seria muito bom, legal. Tá. Então tá bom. Tchau, gente. Tchau, Nath. Tchau, Gabi. É que eu perguntei assim, né, que se o presente é mais real do que o passado e que o futuro. Tá, legal. Escreve lá para mim no mural, por favor. Tá bom. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, obrigado. Tchau, professor.